Oi, Claudete, tudo bem? Me ouvindo? Segurando aqui o vídeo, entrei um pouquinho antes, para ir ajeitando aqui. Bom que você já está aqui também, me fazendo companhia. Diga se está me ouvindo. Federica também já entrando. Bem-vindas, queridas. Vou mandar o link aqui no grupo também. Tá que vocês estão me ouvindo? Fazer o teste aqui também. Daqui a pouco vocês me contam aí. Qualquer coisa, mandem pelo chat. Aqui, ué, petitito. Deixa eu testar aqui. Audio settings, testando o volume. Aqui aparece que estou falando, não sei se vocês estão me ouvindo, mas... Ei, Dani, estamos te ouvindo Oi, sim. essa fase inicial aqui dos setups, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor em português. Setagem, acho que é isso, né? Dos testes. Bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada pela resposta aí também. Vou mandar Foi uma aqui. luta, Instagram querendo sabotar, e eu falei, Não não é? desisto, Me recusa a me desistir. recuso. Ai, querida. Agora estou até vendo que mandei uma última mensagem, lembrando aqui por e-mail. Minha própria mensagem caiu no spam aqui, mas tudo bem, valeu a tentativa. Vou mandar aqui no grupo. Bom, vou deixar o grupo aqui também, temporariamente aberto, se alguém tiver alguma dificuldade, qualquer coisa. Acho que é mais fácil fazer pelo celular. Ah, Gilce chegando aí também. Bem-vinda, Gilce. Boa noite. Tudo jóia? Noite. Boa noite, querida. Cláudia. Bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. E aí, Cláudia, tá no trânsito aí? Ai, que bom que tá aproveitando, não tá perdendo aqui ainda tá com a gente também. Quanto tempo é previsto, mais ou menos, a nossa reunião? No máximo 1 hora, mas eu acredito que um pouco menos, uns Tá. 40 minutos, tá bom? Tá joia. Vou deixar. E a gente vai fazer o sorteio aqui também. Qualquer coisa, eu vou até botar um alarme aqui para não passar muito desse tempo também. No máximo 1 meia hora já começa o sorteio, tá bom? Tá. Alguém tem alguma coisa de sorvete? Não, acho que a gente vai deixar para comer de volta em São Paulo, filha. Tá. Eu vou pegar um sorvetinho, né? Tá, não tem nada assim menorzinho, né? Só para estar. Vou mandar aqui no grupo que a gente começa. Deu. Mas então, aproveitar que vocês já estão aqui para a gente já ir também, né? Conversando também, aquecendo as turbinas aí para esse encerramento, encerramento do aquecimento, né? Vai começar também mais uma etapa depois, né? Maria de Lourdes chegando aí também, bem-vinda, querida. Estava falando aqui com as meninas da gente
É que hoje a gente vai, esse processo aqui, a gente deve ficar uns 40 minutos, 1 hora no máximo aqui. Botei um alarme aqui para lembrar também que de uma meia hora no máximo a gente começar o sorteio, passar disso também para eu não me perder aqui. Mas a ideia é que a gente faça, né, um panorama do que já rolou aqui, algumas reflexões também sobre o que eu trouxe aqui ao longo do aquecimento, e depois a gente já parta para esse sorteio mesmo, que eu sei que estão ansiosos aí para saber quem vai levar os prêmios, né? E muitas aí também, acho que lembro de todas aqui também, né, que estão com os nomes aqui, participaram, mandaram suas respostas lindas aí para o nosso desafio, contribuíram aí com suas palavras, Cíntia chegando aí também, né? Então agradeço muito a participação, a abertura de vocês, né, eu sei que no dia a dia às vezes é corrido, né, mas é sempre bom quando vocês abrem esse espaço aí para a imaginação, para a criatividade, e eu brinco que às vezes eu coloco esses prêmios, esses prazos, assim, que é uma forma da gente se colocar para fazer, porque se a gente deixa muito aberto, né? Um dia eu vou fazer, depois eu faço, a gente acaba deixando, quando a gente vê, a gente não fez, né? E aí a gente perde a oportunidade de se colocar em ação, de criar coisas que às vezes seriam bacana para a gente, né? De ter esse contato com a nossa própria criatividade, com o nosso mundo interior, com a nossa própria fabriqueta interna, né? E é bem bacana, né? Esses dias mesmo eu recebi alguns retornos, né, de algumas pessoas que estavam participando pela primeira vez, esse tipo de desafio. Eu sei que tem alguns aqui que já participaram de outros também, né? Mas acho que às vezes é mais surpreendente quando vem gente nova, porque assim, nossa, é a primeira vez que eu estou participando, mas é tão legal, né? Fiquei surpresa assim, com o que eu encontrei dentro de mim mesma, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante a gente perceber essas descobertas internas, né? Eu acho que é isso que eu busco estimular quando eu faço essas expedições gratuitas, além de, claro, uma oportunidade para vocês também conhecerem, né, quem ainda não conhece, um pouco do meu estilo, né, de conduzir as minhas expedições, o meu trabalho criativo também, dessa forma mais lúdica também, e de vocês irem tendo contato com esse meu processo criativo também, dessa vez trazendo aí também, né, as criações do meu próprio livro também, né? Então, acho que foi bem interessante já trazer isso junto, já juntando esses dois universos aí, né, que estão abertos aí agora. Não só os dois, né, mas eu acabei trazendo 5, né, que eu falei que são 5 prêmios dessas possibilidades minhas aí de criações que estão aí no mundo nesse momento. Thais aí também chegando, bem-vinda, querida. Beleza, Céu. Falou que está sem... Ah, Cíntia também está sem som. Beleza. Vai tentar entrar. Sai de novo. Eu até pensei se eu fazia lá no Instagram, a live, eu fazia aqui, mas eu gosto de ver a carinha de vocês no Instagram, porque eu subi naquele tanto de coisa na cara da gente, a gente não tem hora que fica meio perdido, quer saber? Acho que quem vai estar aqui é quem realmente quer participar, não fica ele entra e sai do Instagram, quem está aqui é porque realmente está interessado mesmo, e a gente vai com essa conexão mais cara a cara mesmo, mais, né, aberta, assim, mais direta assim, também, então acho que fica mais pertinho também. Conferir aqui se tem alguma mensagem aqui de alguém com algum problema, mas acho que deve estar tranquilo aqui, beleza. Então, fiz uma apresentação aqui para eu manter o meu caminho aqui. Qualquer coisa, vocês também podem me interromper, tá, gente? Mas então, só fazendo um panorama rápido aqui do que rolou aqui nesses últimos dias, né? A gente, aqui nesse aquecimento, que vai vir na sequência essa oficina de escrita criativa, que é a fabulosa fabriqueta de frases e sonhos, né? Que depois até vou destacar aqui também que a gente, né, estava previsto de começar, a gente vai ter 2 turnos dessa vez, nessa turma, e um estava previsto de começar nessa terça, mas eu resolvi passar ele para a terça seguinte, então a gente vai ter uma turma às terças e outra turma aos sábados. Então a turma de terça vai começar na semana que vem, no dia 13, e a turma de sábado vai começar nesse sábado, dia 10, para dar um prazinho um pouco maior entre o fim do aquecimento e o início da oficina em si.
mas depois eu explico mais também, quem tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. A Adriana, cheguei também, boa noite. Então, no primeiro dia, né, eu convidei vocês para entrar um pouco, né, com aquela meditação guiada que eu fiz no meu universo aí da Fabriqueta, e convidei vocês para também imaginar, né, e me contar um pouco como é que é a sua fabriqueta interna aí. Foi uma delícia, né, perceber o que tem dentro de vocês, que universos são esses, que fabriquetas são essas que estão aí povoando, né, esses espaços de vocês aí. E aí eu trouxe até essa referência aqui marcada aqui também desse livro, né, que foi um dos livros que me inspirou também com essa criação dessa oficina, que me marcou também. Eu até já compartilhei ele uma outra expedição, acho que da Casa das Palavras, um pouquinho, a Grande Fábrica de Palavras, não sei se vocês conhecem, é um livro um livro infantil, né, vamos dizer assim, né, para o público infantil, mas que toca todo mundo que ama as palavras também, né, porque ele traz esse convite aqui, né, de um país onde existe uma grande fábrica, onde as palavras são produzidas ali dentro daquele universo, e para poder falar as palavras, você tem que comprar as palavras, você só pode falar as palavras que você compra, né, então, e as palavras custam caro, né, então tem algumas palavras que são mais caras que outras, né, e você, né, então só as pessoas ricas podem falar livremente, podem falar algumas palavras, e é bem bonito de ver. Depois, se der no finalzinho, eu leio ele, vocês me lembrem de eu ler um pedacinho para vocês. Não vou ler agora para a gente não estender muito, mas aí se der, depois vocês me lembrem de eu voltar nele aqui para ler um pedacinho para vocês. Né? E aí no dia 2 a gente foi também da Faxina e das palavras, vocês já tinham escolhido recebido suas palavras-chave, né? E mapeado essas palavras, começado aí a explorar as possibilidades de tesouro dentro delas, né? Para depois começar a costurar essas palavras através das frases, né? E essas frases depois foram costuradas aí, a ideia é que elas fossem costuradas em textos maiores aí nesses próximos dias. E nesse quarto dia também eu convidei vocês, né, para a gente também ir percebendo algumas formas de a gente usar um tipo específico de frases, que são as perguntas, né? E também os conceitos também. E dentro desses conceitos eu convidei vocês para usar um dos conceitos que eu trago dentro do meu breve livro das abreviaturas indesejáveis também, que é o conceito, né, de desabreviar as palavras, ou de perceber, né, o que está por trás dessas abreviaturas de algumas palavras. E me surpreendi com algumas respostas de vocês também, né? É interessante, né, quando a gente traz alguns exercícios, né, a gente às vezes já tem alguns caminhos na cabeça, mas é claro que, né, essa mente criativa sempre traz possibilidades novas, e é bem bonito de ver isso também. Então acho interessante quando eu trago esses desafios, né, ver essas possibilidades que vocês trazem. E aí, deixa eu só deixar aqui no mudo aqui. Patrícia, bem-vinda. Vou deixar seu aqui no mudo só para não atrapalhar, né? E aí, acho que se eu estiver correndo também, vocês me falem, gente. Né? E aí eu trouxe um trechinho de um exercício que eu fiz a partir um pouco desse conceito que eu trouxe para vocês, né? Que tem uma série do meu livro, né? Que eu trago, que eu chamei de Invenções Inadiáveis para Palavras Inabreviáveis, né? E nele tem uma desses pequenos poemas que eu trago que falo, né? Abreviar beleza numa era arranhada pela poluição visual. Se eu pudesse, inventaria um colírio dilatador de belezas para acariciar as nossas retinas. Né? Então, foi um dos exercícios que eu fui fazendo aí de lidar com essas abreviaturas, né? De algumas palavras, nesse caso aqui, de uma palavra que é até bem usada, né? Bem abreviada hoje em dia, que a gente usa num outro contexto, né? Mas que acaba esvaziando um pouco essa palavra do seu sentido original, né? E que vai perdendo um pouco desse significado dela também.
E eu até uso também, faço um exercício desse também, com a palavra delicadeza, que foi uma das palavras que acabou sendo aí trazida pelo Encantar como palavra-chave, né, que vocês trouxeram também. E ao fazer esse propósito, eu até lembrei de uns outros exercícios que eu tenho, acho que até no formato de carta, uma vez que eu também trouxe esse convite, né, de refletir sobre, né, como seria a vida sem a delicadeza, né? E me lembrei disso também ao trazer esse exercício para vocês. Obrigada, Adriana. E no finalzinho aí desse convite do dia 4, né, eu trouxe essa reflexão também, né, porque eu falei com vocês, né, imagine vocês aí escrevendo um brevíssimo livro, né, com apenas 3 breves textos, né, para vocês escreverem esse breve livro, e no final vocês já tinham esses 3 textos em mãos aí, né, então o que faltava, né, para esse livro realmente ganhar vida aí, né, que às vezes falta, né, para a gente trazer isso para o mundo, né? É a nossa aprovação, é a aprovação de uma outra pessoa. Será que a gente acha que falta lapidar mais, falta colocar mais páginas nesse livro, né? Será que falta o título do livro? E aí eu queria, né, ouvir um pouco de vocês, né? Trouxe, né, claro que tem minhas próprias reflexões aqui também, né? Mas agora tá vendo umas carinhas novas chegarem, enquanto eu estava ali escondida na tela também. Magda, tá bom, querida? Patrícia, Adriana, eu vi os nomezinhos também. Tudo bem. Né, mas primeiro eu acho que eu vou até compartilhar um pouco das minhas reflexões também, depois queria ouvir um pouco de vocês, assim, também, né? Eu acho que eu mesma fui percebendo que eu acho que eu odiei por muito tempo a publicação do meu primeiro livro, oficialmente assim dizendo, né? Já tinha algumas outras publicações em termos de e-book ou de, né, participação em antologias, né? Mas assim, eu acho que por muito tempo eu fiquei esperando que ou que eu tivesse que ter uma grande ideia para escrever um livro só, né? Aquela coisa assim, o dia que eu parar para escrever, que eu tiver uma grande ideia, eu vou escrever um grande livro, aí eu vou sentar na cadeira e começar esse livro, né? E depois umas pessoas começaram a cutucar, Daniela, mas você está escrevendo tanta coisa, por que você não escreve um livro, né? Cadê seu livro? Quando você vai publicar quando você vai pegar isso que você já está escrevendo e transformar em um livro? Aí depois eu fiquei, gente, mas por que não, né? Por que eu não coloco o que eu já estou escrevendo, não transformo isso em um livro, né? E na época eu já escrevia há muito tempo, né? A gente já começado essa coisa de newsletter, tinha uma época que eu escrevia semanalmente, né? Com uma frequência maior que eu escrevo hoje. Já tinha o blog, né? Já tinha as coisas da redação publicitária, que não era tão, né? Assim, não era esse voltado para o literário e tal, mas né, já tinha muita coisa escrita que se eu reunisse, tinha material para um livro, mas ainda tinha aquela coisa assim, aquela expectativa, assim, né? De ter aquele ideal do que é um livro, né? E depois eu comecei a perceber né, esses padrões dentro de mim, de uma expectativa muito grande, assim, né, de ter que ter uma grande ideia, de ter que ter uma ideia que reunisse tudo, né? E, ao mesmo tempo, também comecei a me deparar com alguns pequenos livros que foram me despertando essa possibilidade de partir do pequeno. Aí eu até separei um deles aqui, que algumas alunas minhas já até conhecem, né? Que, por exemplo, é esse livro aqui do Walter Hugo Mãe, né? Que é As Mais Belas Coisas do Mundo, né? Então, assim, que é um livrinho super pequeno, que a gente lê, tipo assim, em 15 minutos, é um conto dele. Ele tem alguns livros, assim, pequenos também, que são crônicas, que foram transformados em livros, mas que é um livro tão precioso para mim, que me tocou tanto, que eu falei assim, gente, mas... Né? Ou até esses livros, né, desses infantos juvenis, infantis também, que às vezes, né, tem um texto que você for olhar em termos de lauda, de páginas, são curtos, né, mas que mexem tanto com a gente, que tem tanto potencial, né? Então, às vezes, a gente fica esperando ter uma coisa longa perto da gente, para acontecer e para poder publicar, e sendo que a gente já pode ter material dentro da gente, ou até escrito já, que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E o próprio mercado literário também está mostrando isso, e não só literário, mas acho que o mundo como um todo. A gente vê, por exemplo, até os crescimentos, né,
das redes sociais, das ferramentas também, por exemplo, de compartilhamento de formas breves, né, do próprio TikTok, o Twitter, essas coisas, né, tudo que essas formas mais breves de se comunicar também mostram essa vontade das pessoas de se comunicar em formas breves. E os livros também estão se tornando mais breves. É uma tendência, por exemplo, do mercado, os romances serem menores do que eram antigamente. Já tem editoras, por exemplo, especializadas em livros pequenos. Outro dia eu até conheci uma que chama Pormenor, que é especializada em mini-books, mini-e-books, né? Então, assim, cada vez mais também o crescimento de mini contos, mini crônicas, né? Tudo isso são formas que estão crescendo cada vez mais, porque o formato atual tem pedido esses. A gente não tem, às vezes não tem tempo de se debruçar em narrativa. Não que não aconteça, mas, né, às vezes é mais fácil a gente digerir, né, e seguir em frente as narrativas mais curtas, ou até os versos mais curtos, do que as coisas muito longas, né? Só que isso também não quer dizer que só porque é curtinho quer dizer que possa ser mal feito, pelo contrário, às vezes quanto mais curto é um poema, é uma forma assim, mais a gente tem que saber condensar e trabalhar, às vezes até lapidar aquela forma ali, mas a linguagem às vezes precisa ser ainda mais apurada, assim, não que estou falando isso para a gente adiar ou fazer, né? Mas estou falando assim, que isso também exige um domínio maior da técnica, às vezes, para poder chegar numa forma tão boa, pequena, né? Às vezes até do que para a gente fazer uma coisa grande, né? Mas estou contando isso tudo assim para a gente falar, para mostrar para vocês como eu fui me atentando para essa possibilidade do que o pequeno era possível. E como eu contei para vocês num dia lá acho que, não sei que dia que foi que eu contei para vocês, né, quando eu falei do brevíssimo livro, né, que comigo aconteceu isso, né, eu já estava com essa ideia, já tinha tido essa ideia, né, de escrever sobre o livro das abreviaturas, só que eu ficava adiando, porque eu ficava, o dia que eu tiver um tempo, eu vou parar e escrever esse livro, até que veio um concurso, que era um formato um formato de livro que chama plaquete, né, que são apenas 10 poemas, de uma editora, e você tinha que escrever você tinha que mandar 10 poemas sobre um tema, né? Você tinha que escrever um livro de apenas 10 poemas. Eu falei, vou reunir os 10 poemas daquele tema que eu tenho e vou mandar. E aí me veio essa coisa, né? Eu juntei aqueles 10 e depois desses 10 eu fui crescendo, né? Então, às vezes, a gente percebe isso, quando, né, a gente começar do pequeno, aí a gente pode ir crescendo, né? E essa possibilidade da gente ir, a partir disso daí, aumentando nessa nossa coleção de textos, mesmo que não seja para publicar no sentido assim formal, né, de ir para uma editora e tal, mas da gente começar a realmente se dedicar mais à escrita, ou compartilhar isso com outras pessoas, mesmo que seja primeiro pessoas mais perto da gente, depois, né, pode ser no Instagram, e daí crescendo e aprimorando esses formatos dentro da gente. Adriana está perguntando como é o livro do Walter Hugo Mãe. Esse chama As Mais Belas Coisas do Mundo. Eu tenho um outro dele, mas esse aqui ainda, desses pequenininhos assim, mas esse aqui ainda para mim é mais bonito dele. Um conto que ele fala sobre a relação de um neto com um avô. Sueli, bem-vinda aí também, querida. Né? E aí eu coloquei ali nessas questões que a gente fica nessa espera, né, de primeiro ser aprovado às vezes esperar que alguém fale que o nosso texto é bom, né, ou que a gente ganhe um prêmio, ou que alguém espera concluir um curso para poder falar que a gente é escritora, ou, né, que tem um certificado que mostre que esse aqui é bom ou não é, né? Sendo que, na verdade, a primeira aprovação que a gente tem que ter é a nossa, né? E depois disso a gente vai seguindo em frente, né? Obrigada, Adriana, falando aqui que encoraja com o exemplo. Érica, bem-vinda aí também, né? E aqui também está até Magda, aqui também, que também fez uma mentoria comigo, né? E Magda também foi outra que me incentivou nessa história do livro, porque eu comecei a orientar a Magda com a mentoria, né, Magda? E Magda estava escrevendo o livro dela e eu enrolando mesmo. Né, Magda? Eu falei, não, vou ter que dar um jeito de botar esse livro no mundo.
né, querida? Ai, que bom, né, Dani, saber que a gente tá sempre uma inspirando as outras, né? Ah, é, Verdade, é pura inspiração, né? Meus sim. parabéns, né, pelo livro e por todo o teu trabalho, né? Por esse Ai, obrigada, transbordar, querida. além de escrever, É, ainda transborda o processo, assim, pra gente. É muito lindo isso. ai, obrigada, querida. E foi muito bonito mesmo ver o processo da Magda também, porque foi isso também. Do dela eu também vi nascendo primeiro um personagem ali que primeiro surgiu de umas crônicas e que aí ela foi percebendo, né, o potencial daqueles personagens ali para aquilo virar um romance. E aí ela foi desenvolvendo aqueles personagens, e aí eu que nunca tinha, porque eu acho que eu nunca tive essa coisa dessa ideia da narrativa. Quando eu lia poema, eu lia crônica, eu lia essas narrativas menores, contos, me dava vontade de escrever, mas romance era uma coisa que eu li e falava assim, eu nunca vou escrever um romance, porque eu não tenho uma ideia assim de uma trama longa, acho que eu nunca vou conseguir escrever um romance. E acompanhando o processo da Magda de escrever um romance, eu pensei, acho que talvez até que um dia eu consiga escrever um romance, né? Porque eu posso ir assim aos poucos, descobrindo aquele personagem, vendo para onde ele vai, né? E aí É. acho que a gente vai percebendo essas possibilidades, né? De sentindo aos poucos aí esses processos do passo a passo, né? Obrigada, querida. Né? Então, eu quis trazer isso tudo para vocês irem percebendo aí como que esse processo da gente se colocar no mundo, né, e se movimentar, vai trazendo essa energia, esse gás também para a gente seguir em frente. Né? E até brinquei ali, será que falta um título, né? Depois eu vou mandar para vocês um link também até tinha pensado em trazer para o desafio também, mas acabou ficando muita coisa, mas né, eu tenho uns conteúdos sobre umas dicas também, né, para criação de título também, e na Fabriqueta a gente faz isso bastante também, né? A gente vai experimentando bastante possibilidade ali de criação de título, de frase, né? Que eu brinco, são os raios multiplicadores de frase também, para a gente poder ir experimentando aí e testando vários caminhos aí para essas frases, que é bem gostoso também. Silvia entrou aí também, Érica, bem-vindas, queridas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse processo, né, que eu coloquei ali né, o que falta, né, não necessariamente para o livro acontecer, né, mas o que vocês sentem que falta para sua escrita, né, entrar em movimento, entrar em ação? Alguém quer trazer algum anseio aí, ou alguma contribuição que eu fui trazendo, que foi sentindo aí? Eu, na verdade, queria comentar só essa questão de título que você falou, né, Dani? Porque quando a gente fez a mentoria, que eu falei que eu gostava de título, mas aí eu vi assim como eu tinha que aprimorar, e eu fiz a Fabriqueta, né, na primeira versão ali, e é incrível isso, assim, porque realmente o teu processo para os títulos é muito bom, assim, eu acho que abriu muito caminho, assim, para mim, essa coisa de aprender, de como criar, né, esses títulos assim, que sejam títulos que chamem mesmo, né? Porque o título ele tem que costurar um pouco do que o texto, né, traz. Então, eu acho assim que para mim assim foi demais, assim, essa parte de entender o que estava faltando nos meus títulos. Eu acho que faltava um pouco isso mesmo, um pouco talvez de técnica, de aprimorar a minha intuição com a técnica, eu acho que casar as duas coisas é muito bom. Ai, bacana, Magda. E mais alguém quer trazer, gente? Beleza, então a gente depois vai trazendo aqui também. Ver aqui. O tempo passa rápido, né, gente? Estou vendo aqui o horário. Né? Comentei isso aqui, questão da forma breve, né? Aí só trazendo também, né, algumas possibilidades aqui que eu coloquei, né, da gente, de quem vai entrando aí para a Fabriqueta, né? Depois eu vou compartilhar com vocês também, algumas vocês já devem ter visto aqui, né, de que vocês podem ser aqui na Fabriqueta, que é uma das brincadeiras que eu falo que é o processo seletivo da Fabriqueta, né? Vocês escolhem a sua função criativa aqui na Fabriqueta, né? E assim eu também já vou selecionando quem
quem pode ou não pode entrar. Eu digo assim, quem pode ou não pode, não é que eu não deixe ninguém entrar não, tá, gente? Mas eu digo assim que quem vê isso aqui, às vezes, fala, nada a ver esse processo aí, o que é isso, apontador de estrela, tecedor de asas? É porque quem se identifica com isso aí já sente o clima da oficina, né? Então, se você, né, se sente... sente o desejo de ser alguma dessas vagas aqui, talvez esse seja o seu lugar, né, na Fabriqueta também. Né? E aí, só passando um pouquinho, só pelos processos aqui da Fabriqueta, né, a gente vai ter 5 aulas durante a Fabriqueta, né, são 5 semanas, né, então a gente começa aí pela engenharia reversa dos sólidos das frases, depois a gente vai, né, para o esconderijo das palavras-chave, que é um pouco isso que a gente viu aqui, mas bem mais detalhado também. Vou trazendo mais dicas, mais caminhos aí para vocês irem aprimorando e usando essa técnica também. Depois o abridor de letras e mentes, os raios intensificadores das frases também. No final, a gente vai para a tecelagem dos textos e das asas também. E aí a gente passa também por uma parte prática aí também de ver como estão esses textos, trazer sugestões também para que vocês criaram. E aí, como eu comentei, né, a gente vai ter 2 turnos dessa edição, um vai ser às terças à noite e outro aos sábados. E o valor dessa turma também é 260, né, pode dividir em 2 vezes, ou no cartão de crédito com mais vezes com as taxas operadora ou pelo Pix, boleto, mas aí depois também vocês podem tirar as dúvidas. E, como prometido, antes das meia hora, a gente já vai para o nosso sorteio aqui também. Depois, se der tempo, a gente bate mais um papo ou lê também o livro lá da Grande Fábrica. E aí, gente, vou começar por esse sorteio da oficina do Caderno dos Encantamentos. Eu vou até ver quem está aqui. Deixa eu sair daqui. Vou fazer o sorteio lá, se a pessoa não estiver aqui, qualquer coisa, se estiver saindo muita gente que não está aqui, a gente vai... Vou pensando em outra forma de talvez sortear só quem está aqui, né? Talvez seja mais fácil, mas aí eu tenho que ver também quem está... Será que é mais fácil só colocar o nome de quem está aqui? Talvez seja, né? Eu acho que não tem tanta gente assim, do que eu ficar sorteando um por um lá. Deixa eu pensar aqui. Ó, vou tentar um pelo lado. Se começar a sair muita gente que não está aqui, a gente volta. Vamos ver, que eu deixei preparado. Vamos ver se vai dar certo. Peraí. A página aqui do... peraí. Deixa eu ver que tem 2 pessoas aqui. A Carol falou que está com problema no Zoom. Deixa eu ver se eu mando link para ela. E a Alessandra também. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu mandar aqui para elas. Como elas me mandaram essas 2 mensagens aqui, qualquer coisa, a gente abre essa exceção, né? Que elas falaram que estão com esses problemas aí. Mas então, vou começar aqui, ver se elas vão chegando também. Peraí. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão valendo primeiro a oficina do Caderno dos Sonhos. Sei que algumas aqui já fizeram, né? Mas qualquer coisa pode dar de presente também, tá, gente? Ou então, depois a gente troca por uma outra possibilidade aí. Não é isso não, peraí. Vamos ver se dá certo, gente. Olha, gente, eu programei até um bichinho para ficar pulando aqui. Ai, ai. Thaís tá aí, não tá? Thaís estava aí. Thaís. Eva! Thaís foi a primeira. Viva! Eba!
Agora vamos para o segundo. Vamos ver se vai dar certo o segundo também. Oba! Vamos ver qual foi o segundo aqui da minha lista. Segundo. Aí o segundo vai ser o livro, tá, gente? Eu tô indo aqui pelo o segundo, vai ser o segundo dia, o comentário do segundo dia, tá? Peraí, agora. E agora. Aqui. Vamos ver. Os Minions vieram para a fabriqueta, gente. Virgínia, tá aí? Ah, a Virgínia mandou uma mensagem que não ia conseguir participar, agradecendo, mas não ia conseguir participar. Então, vamos sortear outra pessoa. Vamos ver se ele vai sortear no mesmo coisa aqui. Peraí. Ah, esse trem do Zoom. Deixa eu fechar aqui, peraí. Daí que eu vou configurar aqui para o próximo, peraí. Ah, achei onde sorteia novamente, peraí. Novamente, sortear um ganhador. Vanessa. Tem Vanessa aí? Não tô lembrada de Vanessa aqui não, né? Oi? Tem Vanessa? Acho que não, né? Acho que não. Sortear outro. Vamos lá. Sortear novamente. Não é possível, né, gente? Ou é possível? Vamos lá. Tem que ter um sonzinho também, né? Essa aqui é a Cíntia. A Cíntia estava aí, né? Cicatriz é a Cíntia. Cíntia saiu. Cíntia, oba! Oba! Então foi o livro, Cíntia. Ó, deixa eu ir anotando aqui para não esquecer, né? Piscina foi Thaís. Gente, o livro deve ficar pronto final de agosto, eu acho. E o próximo prêmio, deixa eu ver aqui que eu já esqueci a ordem. Próximo prêmio é o Encantário. Sei que tem algumas que já tem também, mas também pode dar de presente. Deixa eu ver aqui. Estão vendo a tela ainda do sorteio, né? Deixa eu mudar de próximo dia aqui. Aí esse aqui vai ser do terceiro dia. Vamos lá. Gilce, você tá vendo? É. Literária exigência, Gilce. Próximo é a oficina da Fabriqueta, que vai ser o quarto dia. Estou tentando ver um jeito que eu consiga enxergar vocês enquanto eu estou fazendo o negócio. Meio tá meio bagunçado aqui, mas vai. Próximo dia, quarto dia. Oficina da Fabriqueta. Érica também tá aí, não tá?
Érica, tá. Não é você, Érica? Érica Sodré? Sou eu, sim, não tô conseguindo mexer Oba! aqui. Oba! Tô meio Érica ruim já nessa. tinha até inscrito, né, Érica? Já tinha até Que print legal. na ficha. Oba! Oba! Bacana, querida. E agora, o último sorteio é para a oficina, que vai ser a oficina inspirada no livro, que vai ser em setembro, depois que o livro estiver pronto. Está previsto para o dia 24 de setembro. Aí, por enquanto, está vendendo só junto com o livro também. Aí, essa foi para quem publicou os... Como é que chama? Quem compartilhou lá no próprio perfil, que aí teve o bilhete extra. Então, esse eu fiz uma listinha de quem compartilhou lá. Peraí. Compartilhar aqui. Vocês ainda estão vendo minha tela? Então, minhas 500 abas abertas, que eu deixei um tanto de possibilidade aberta e se desse errado, eu tinha outra possibilidade, que uma vez eu deixei para fazer o sorteio online, na hora o trem travou, eu disse, vou deixar uns abertos aqui, se não der certo, depois eu vou em outro. Mas, então, fiz uma listinha aqui de quem compartilhou, inclusive mais de uma vez, deixei aqui para rolar aqui, vamos ver. Sortear. Frederica, você, querida. Eva, parabéns. Eba, eba, eba. Frederica compartilhou todos os dias. Dias. Tava Processos. empolgada. Tava, né, querida? Então, a gente aguarda nas desabreviaturas poéticas também. Ai, que bom, queridos. Obrigada, viu, pela partilha de todas, pela presença, pelas aberturas também. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês querem conhecer a história da fábrica de palavras? Querem? Vou contar para vocês, então. Olha só. Vamos lá. Contei para minha filha essa semana. Acho que foi a primeira vez que contei para ela, ela era bem pequenininha, ela não teve muita paciência. Agora ela contou assim, agora ela ouviu toda interessada, queria que eu contasse de novo. Estava assim, tarde da noite. Eu, não, filha, amanhã eu conto de novo. Ela, conta, mamãe, só mais uma vez, por favor. Ai, meu Deus, que sono! Me deixa dormir. Eu estou feliz que você gostou, mas me deixa dormir. Olha só. Existe um país onde as pessoas quase não falam. É o país da grande fábrica de palavras. Nesse estranho país, é preciso comprar as palavras e engoli-las para poder pronunciá-las. A grande fábrica de palavras funciona dia e noite. As palavras que saem de suas máquinas são tão variadas quanto a própria linguagem. Existem palavras que custam mais caro do que as outras. As pessoas falam muito pouco essas palavras, a menos que elas estejam muito ricas. No país da grande fábrica, falar custa caro. Quem não tem dinheiro, às vezes cata a palavra na lata de lixo. Tem muito cocôzinho de cabrito e pum de coelho. Na primavera, podemos comprar palavras em promoção e levar para casa um monte de palavras baratas. Mas quase sempre essas palavras não servem para grande coisa. O que fazer com ventríloco e filodendro? Às vezes é possível encontrar algumas palavras no ar. Quando isso acontece, os meninos correm com suas redes de pegar borboletas. Eles ficam orgulhosos de poder dizer algumas palavras aos seus pais à noite no jantar. Hoje, Filéias pegou 3 palavras com a sua rede. Ele não vai usá-las essa noite, porque ele quer guardá-las para falar a alguém muito especial. Amanhã é o aniversário de Cibele. Filéias está apaixonado. Ele gostaria muito de dizer a ela, eu te amo. Mas ele não tem dinheiro bastante em seu cofrinho. Então, ele vai oferecer a ela as palavras que encontrou. Cereja, poeira, cadeira. Cibele mora na rua ao lado. Filéias bate em sua porta. Ele não diz bom dia, como você vai, pois não tem essas palavras guardadas. Em vez disso, ele sorri. Cibele está com um vestido vermelho cor de cereja. Ela também sorri.
Atrás dela, Filéias vê Oscar. Oscar é seu maior inimigo. Os pais dele são muito ricos, mas não é por isso que Filéias o detesta. Oscar não sorri, ele fala. Ele fala para Cibele. Eu te amo com todo o meu coração, minha Cibele. No futuro, tenho certeza, nós vamos nos casar. Isso deve ter custado uma fortuna, pensa Filéias. Cibele sorri sempre, mas Filéias não sabe para quem é o seu sorriso. Nos olhos de Oscar há muita segurança. Minhas palavras são muito pequenas, pensa Filéias. Ele inspira profundamente, sobretudo pensa em todo o amor que tem no seu coração. Em seguida, fala as palavras que pegou na sua rede. As palavras voam para Cibele, elas são como pedras preciosas. Cereja, poeira, cadeira. Cibele não sorri mais, apenas olha para Filéias. Ela não tem palavras guardadas. Então chega devagarzinho perto dele e dá um beijo doce no seu rosto. Filéias tem apenas mais uma palavra para dizer. Ele a encontrou há muito tempo em uma lata de lixo, entre centenas de cocozinhos de cabrito e puns de coelho. Ele ama muito essa palavra, por isso guarda para um grande dia. E esse grande dia chegou. Olhando nos olhos de Cibele, ele diz: mais. Bonitinho, né, gente? Lindo. E aí, gente? O que vocês comprariam nesse país, hein? Que palavra? Se só tivessem um trocadinho, uma moedinha. Deixa aí essa reflexão para vocês. A gente levar para a semana. A gente gasta tanta palavra em vão, né? Então é isso, queridas. Quero agradecer vocês mais uma vez, desejar uma boa semana aí para vocês. Quem quiser saber mais ou vir comigo para essa turma da Fabriqueta, vai ser um prazer ter vocês comigo também, tá bom? Um beijo. Tchau. Obrigada, Dani. Tchau, obrigada. Até. Obrigada, Dani. As sorteadas, depois eu entro em contato aí para a gente combinar as entregas. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Agora que eu estou vendo que eu estou na minha tela até agora. Não saí da tela, não. Do Zoom. Compartilha, deixa eu ver. Tchau, tchau.